Daí, galera, da 11, né? Como dizia o nosso saudoso o autor da vaqueira. Me diz uma coisa aqui, eu queria saber de um detalhe do professor Vitor. Professor Vitor, que é titulado O Novo Gênio da Ciência, por ele próprio e pela própria ciência. Como é que pode alguém dizer que ser dono de outra pessoa se não entende e não teve a capacidade de construir toda a formação psíquica, estrutura de raciocínio e pensamento desse ser humano? Quarto ponto, traz para frente. Terceiro ponto, o ser humano que foi construído por onde há ciência tem a capacidade de entender o próprio professor Vitor, o próprio pensamento de arquitetura do cidadão que se diz professor, e para ele entender, alguém tem que ter construído o projeto da arquitetura do pensamento e induzido ele a pensar sozinho para construir o raciocínio. Terceiro ponto. Segundo ponto. Se o cidadão se diz dono da capacidade de raciocínio de outra pessoa, ele diz que fez o trabalho, como é que o cidadão não tem capacidade de entender, como psiquiatra e programador, uma questão básica? Se ele não tem capacidade de entender que a estrutura novamente precisa ser construída de um outro ser humano que está dando entrevista, e eu tenho a prova disso, como ele, como psiquiatra e programador, não é capaz de analisar a questão básica e programar uma entrevista de forma coerente? A hora que você percebe, o cara edita a entrevista. Se o cara é capaz, se ele foi construído, ele tem que ser capaz de induzir o outro programado, seja médico ou não, a dar entrevista. Como é que ele não consegue induzir? Se ele não consegue induzir, ao quarto, ao terceiro, e não foi construído. Nem muito menos tem a capacidade de indução. Porque a indução se faz presente. Não se constrói sucesso, né? Por mais que seu pai ame você e sua mãe também. Ou seja, segundo ponto, se ele não é capaz de induzir novamente, ele não teve capacidade de construção, de raciocínio, que isso é óbvio. Primeiro ponto, se o cara não teve capacidade de construção, de indução, qual é a questão principal? Ele não tem arquitetura cerebral completa para dizer que fez o trabalho. Eu pergunto, qual é a questão? O que o cara quer? Nesse ponto, você chega a uma conclusão básica. A educação que o cara teve de base, seja qual for, não foi capaz, não tem capacidade, por exemplo, aqui em alguns lugares, em algumas escolas, de construir uma criança até quase a pré-adolescente com a capacidade de pensar, com a capacidade de raciocinar de maneira lógica, com a capacidade de existir para tal meio científico. Então, isso é uma maior balela que existe. Esse cidadão chamado professor Vitor da UFSC é o maior charlatão da história da ciência. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se quem constrói não é só a ciência, não é só genética, não é só genealogia, é também capital social, é também amigos, né? É também pai, mãe, é também família, é educador, professor. Não adianta educar e reprimir, não adianta ter professor, não adianta ter família que acha lindo a criança, mas não é capaz de educar. Se cria 23, 50 mil, 200, 500 mil adolescentes para o sucesso, mas não se cria nenhum para suportar o fracasso. E aí você quer saber a história do fracasso? Começa 30 anos atrás, quando você começa a trabalhar com 12 anos. É por isso que eu não tenho muita paciência hoje. Né? Todo santo dia sendo instigado a fazer coisa errada, a ser provocado por qualquer ser humano. Então, sei. Eu vou me queixar muito não, mas a história é essa. Se a estrutura não é capaz de induzir a construção de outro pensamento, não teve construção. E se não teve construção,
a nível 7, de raciocínio lógico 14, 7, o nível no cidadão desse não passa de 1, 1,5. Se chegar. Um abraço.